Olá, tudo bem? Sou o professor Rafael. Estou aqui para apresentar um trabalho para vocês, uma pesquisa que eu fiz, e o título é O Desenvolvimento da Análise Textual na Perspectiva das Práticas Investigativas no Ensino de Ciências, explorando a leitura consciente para a aprendizagem significativa. Então, esse trabalho é fruto de algumas experiências que eu já tive, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Bom, a gente sabe, né, quem está na área mesmo atuando, que há uma dificuldade de leitura textual pelos estudantes, principalmente de interpretar com qualidade, com assertividade. Existe uma dificuldade. E muitas vezes eles criticam, né, o modo da leitura de ser monótona, sempre a mesma coisa, mas é necessário essa questão, né, do desenvolvimento dessa expertise. E quando a gente fala de uma aprendizagem significativa, a gente faz alusão a Ausubel, 2003, né? Existem várias publicações que vai falar que aprender é incorporar um conhecimento ao outro. Então, o processo da leitura exige essa experiência, passar pelo processo com qualidade para ter uma interpretação com qualidade. E o conhecimento prévio é extremamente importante. Criar formas de interpretar um texto é importante. E muitas vezes é entregue para o aluno o texto por si só, mas a gente às vezes não dá essa chance, né, de ensinar formas de ler o texto. E existem obstáculos na hora da aprendizagem, com certeza, né? Situações mal interpretadas, mal entendidas, isso é importante também para o processo. E o ensino por investigação, uma leitura investigativa, que é a proposta do estudo, ela é extremamente importante, porque o estudante se coloca no processo, ele participa, coparticipa com os colegas dessa análise. E o objetivo, então, do trabalho foi analisar o engajamento dos estudantes no processo de análise textual. E aí, para falar, né, do que foi considerado como fundamentação teórica, recorre-se a Ausubel 2003, que vai fazer a distinção de aprendizagem significativa e mecânica. A significativa, ela se ancora no aprendizagem anterior para ampliar os horizontes. Já a mecânica, ela é meio isolada, ela não tem uma associação mínima, né, uma conexão, melhor dizendo. Então, sempre a experiência do estudante é muito importante para o processo da leitura, que é o caso desse trabalho. Já os obstáculos, existem vários tipos, de acordo com Bachelard, 1996. A experiência primeira, o momento inicial de você executar um procedimento, no caso a leitura, existem as dificuldades, as aprendizagens, né, os entendimentos mal entendidos, que são normais no processo, a simplificação de algum processo, que às vezes não é tão simples. Então a gente tenta criar uma fórmula, um modelo, mas a gente sabe que não é tão simples. E existe também o processo é, que vai se perdendo durante o processo, algumas coisas que ficam na parte superficial. Então, Bachelard, ele vai trazer esses elementos que são importantes no processo da aprendizagem. E o próprio método científico, né? A própria investigação ela é importante, ela não ocorre do nada para nada, ela tem um caminho a se percorrer, ela tem um processo para vivenciar, desde a observação, da atenção, da identificação textual, do tema, do contexto, para que você, com o tempo, seja mais ágil na leitura, que você aproveite a leitura e a interprete da melhor forma possível. E aí você vai criando um modelo interno para que outras noções e percepções e análises sejam feitas a partir daquela que você vivenciou. Então é um processo contínuo. Mas para isso tem que ter o engajamento e a participação. E a gente fala muito da questão da alfabetização científica, saber ter a leitura científica. Então, ler um texto não é apenas olhar, passar os olhos. Existem momentos que são rápidos, momentos de retirar o parágrafo, né, o que que ele está dizendo, momentos que precisa se debruçar mais para o entendimento, algumas palavras são mais complexas ou não fazem parte do vocabulário. Tudo isso, então, compõe uma análise textual. Mas a experiência, ensinar para os estudantes métodos ou formas para analisar um texto também é importante. Não é deixar ele só ler,
minimamente, muitas vezes. A leitura inicial ela é muito importante para ver a participação de uma aula. Mas quando você se coloca no processo ativamente, então você acaba participando mais, obviamente, né? Engajando, questionando, não aceitando tudo. Então a gente precisa dessa criticidade, uma coisa mais consciente, que a alfabetização, né? A própria palavra já incorpora elementos educacionais, educativos, que são importantes para o indivíduo. E aí você tem vários itens que vão compor essa alfabetização, desde a identificação do texto, o tema, o problema, e no contexto aqui foi um texto da área da saúde, que é importante também. Então, assim, o ensino por investigação, ele desenvolve habilidades, né, principalmente elaborar hipóteses, projeções, questionamentos, criticidade, buscar elementos para subsidiar o texto principal, o conhecimento que está sendo aprendido. A gente precisa então buscar outras formas, né, de conhecimento para corroborar ou refutar esse texto. Então, isso é importante também, essa busca contínua. E a metodologia, então, da pesquisa, ela teve uma abordagem qualitativa, o objetivo descritivo, procedimento de campo. Os sujeitos foram 28 estudantes, né, do quinto período do curso de licenciatura em pedagogia de uma instituição de ensino superior. No caso, a experimentação, o desenvolvimento foi a partir de um texto que eu selecionei, que dizia o seguinte: banho com água sanitária pode rejuvenescer, aponta estudo. E esse artigo foi publicado numa revista científica, Journal of Clinical Investigation, em 2013. Então, para provocar também a natureza da informação, a notícia onde sai também. Isso é importante. E as etapas para a leitura, né, mais consciente, mais ativa, foram 5, sendo que a primeira etapa foi a leitura, né, principal, os alunos foram lendo, então, eles foram percebendo a partir de imagens e o texto. Primeiro foi colocado o título, para eles, né, conversarem, pensarem. Depois, algumas imagens, para eles pensarem, refletirem. E aí, eles depois foram socializando as informações, na segunda etapa. Na terceira etapa, foi entregue o texto, então, de fato, para a leitura. Então, após a leitura, foi feita uma socialização e discussão das informações apresentadas. É um texto rápido, mas que precisa, né, de uma investigação. E a quinta etapa foi a entrega de um texto de apoio para talvez, né, complementar as informações que o texto principal apresentou. Então, eu vou falar um pouquinho dos resultados. Então, a primeira etapa, que foi a apresentação do título das imagens apenas, não tem o texto principal, o que que obteve? A maioria, 82%, a partir do título das imagens, não acreditaram na reportagem, né, na primeira frase, no título. Porque na concepção deles, água sanitária é só para limpeza, né? E outros, como tinham fotos também, né, referentes à beleza, juventude, foram pensando que esse texto vai falar da beleza, né? Mas a maioria, ninguém assim, primariamente associou que a concentração pode ser diferente, não é igual ao que se usa para limpeza. Então já deu aquele impacto. Não, é mentira, não pode ser, não acredito. E isso é legal para a provocação inicial, apenas trazendo o título e algumas figuras. Então foi bem interessante. Então, na segunda etapa, né, ocorreu a discussão para chegar na terceira etapa, que foi o que? A apresentação do texto, a entrega do texto em mãos para a leitura individual. E a partir disso, 57% dos alunos, a maioria, né, disseram que após a leitura ainda não acreditavam nas informações de que realmente contribuiria para o rejuvenescimento. E alguns disseram que é interessante, mas ainda precisa realizar experimentos. Não foi claro do teste em seres humanos, em testes em ratos. Então foi legal esse momento, no momento de socialização na quarta etapa, que eles não, né, não acredito, ainda falta evidências, precisa de investigar mais, eu não posso acreditar
mesmo que seja um texto científico de uma divulgação mundial, eu não posso acreditar de primeira, eu não tenho dados suficientes, informações. Então, isso foi bem interessante e provoca de alguma forma. Então, foi muito legal essa etapa. Depois, a quinta etapa foi a entrega, né, do texto de apoio, que foi falando um pouquinho mais sobre o hipoclorito de sódio, com informações físicas, químicas e biológicas. E aí sim eles perceberam, então pode ser possível, porque tem a concentração, ela vai ser um pouco mais diluída, né? Então já começaram a abalar um pouquinho nessas questões, né? Pode ser por isso. Então algumas projeções foram importantes aqui neste momento. Então foi um momento também que eles gostaram do texto de apoio, conheceram um pouco mais sobre a substância química, que é o hipoclorito de sódio. Então, olha que interessante. Se eu não tivesse colocado, né, a gente sabe que a gente tem que procurar informações em outros textos, em outros materiais, né, de divulgação científicas comprovadas. Não é qualquer lugar também. A natureza da informação é importante. Mas olha que legal, trazer outros textos para complementar o inicial, porque muitas das indagações iniciais foram sanadas nesse momento. Então, eles gostaram bastante, conhecer um pouco mais sobre a substância química, tendo em vista que é um curso de licenciatura em pedagogia. Mas é importante esse conhecimento científico, já que nós estamos falando do ensino por investigação, de eu querer saber mais, buscar informações para eu subsidiar o meu conhecimento, para que eu tenha argumentos sólidos, ou, que se não for inconsistente, eu vou dizer, não está inconsistente ainda. Esse movimento da pesquisa, do método científico, ele é extremamente importante, já que nós estamos falando de uma formação de professores. E o trabalho docente é importante para conduzir esses processos, certo? Como conclusão, o objetivo proposto foi atingido, a gente percebe o engajamento dos estudantes em cada etapa, eles adoraram o processo, diferente, houve uma apreciação. Nossa, é muito diferente, é muito legal ler um texto assim. A apropriação foi bem maior, o envolvimento, a desconfiança, não, mas precisa disso, precisa de aquilo. Muito legal, foi muito positivo. E assim a gente reforça a aprendizagem por investigação, o ensino por investigação, atividades que explorem o engajamento, né, de fato do estudante. Então foi uma prática, a princípio simples, mas ela exige, né, um conhecimento metodológico para execução e condução. E deixar sempre a participação deles. Eu sou apenas um fio condutor nesse processo. Por isso que a atividade foi extremamente, né, apreciada, gostaram do processo, viram a leitura como uma outra forma, que não precisa ser aquela de sempre, e sempre buscar conhecimento, né? Então, foi muito gratificante, eu agradeço a oportunidade de estar apresentando esse resultado para vocês. Qualquer coisa, né, entre em contato comigo, sou o professor Rafael Pereira. Muito obrigado, pessoal. Agradeço esse momento aqui com vocês. Obrigado.